Oi pessoal, tudo jóia? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um livro fantástico que eu acabei de ler. É esse livro aqui, Lei da Afinidade, Como Atrair o Amor, a Saúde e a Prosperidade para a Sua Vida. Esse livro é da Cristina Cairo, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Tive o prazer de conhecê-la agora recentemente num seminário que eu participei de linguagem do corpo. Eu já acompanhava há um tempo, né? Mas de conhecê-la assim pessoalmente foi realmente agora nessa última semana. E foi sensacional, né? Porque quando a gente começa nessa caminhada de autoconhecimento, tanto os vídeos, os livros, todo o material que a gente acaba procurando parece que chega, brota, né? Cai nas nossas mãos de uma maneira ou de outra. Então é interessantíssimo porque todo o conhecimento que ela passa é exatamente tudo aquilo que eu tenho buscado, tudo que eu tenho pesquisado. Então por isso eu acho que seria bem bacana conversar com vocês e dar algumas dicas que eu aprendi aqui no livro. Claro que seriam necessários inúmeros vídeos, porque apesar do livro não ser tão grosso, mas ele é tão rico em termos de conteúdo que vale a pena bastante falar sobre ele. Então eu vou fazer um apanhado geral de algumas coisas e vou me ater às questões principais que ele traz. Então quando a gente fala de lei de afinidade, logo vem à nossa cabeça a lei do retorno, né? De que a gente atrai aquilo que a gente emana. E faz muito sentido, porque não só a lei do retorno ou a lei do que a gente atrai aquilo que a gente emana, mas todas as leis universais, depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando só sobre essas leis universais, mas a lei de causa e efeito, ela não tem balela, não tem historinha, é uma lei física, né? E a lei de afinidade é exatamente isso. Então, assim, nada acontece por acaso. Quando nós falamos que nada acontece por acaso, não é um achismo. Isso é comprovado, né, cientificamente. Então, quando eu falo também que nada acontece por acaso, semelhante atrai semelhante. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente reclama demais, né, dos nossos pais, ou de algum chefe, ou de alguma situação que nos aconteceu, como se a culpa estivesse no outro. E aí, estudando um pouco sobre essas leis, a gente vê que na verdade a gente atrai exatamente aquilo que a gente é ou aquilo que a gente tem emanado. Então, quando isso acontecer, e você pensar um pouquinho que, né, no significado dessas leis, é bacana pensar que é o seguinte: pô, se eu tô atraindo esse tipo de coisa, que tipo de energia será essa que eu tô emanando? Né? Porque a gente é muito bom em julgar, é muito bom em apontar o dedo, achar defeito nos outros, nas atitudes dos outros que não estão corretas, ou pelo menos não estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse. A gente é muito bom para dizer como que nós faríamos ou deixaríamos de fazer. A gente julga demais o outro, a atitude do outro. Só que quando a gente entende essa lei da afinidade, que semelhante atrai semelhante, de que não existem acasos, a gente se põe numa posição de autorresponsabilidade. Então eu sou responsável por aquilo que eu atraio. Até um acidente de carro foi eu que atraí, com pensamentos muitas vezes agressivos, negativos. Tá no inconsciente, gente. Nem sempre isso vem à tona de uma maneira muito prática, como se você soubesse, foi por causa disso, disso, daquilo. A nossa parte consciente é apenas 5% do nosso cérebro. É muito pouco. 95% tá tudo nesse inconsciente, como se fosse um iceberg gigante. E então fica difícil que todas as vezes que aconteça alguma coisa, você consiga colocar racionalmente qual situação que foi que aconteceu para que eu estivesse atraindo esse tipo de coisa agora. Nem sempre vem assim no estalo de dedos, mas o fato é que tudo que estiver te acontecendo, pode ter certeza que foi culpa sua e de mais ninguém. Quando a gente começa a
se autorresponsabilizar por tudo aquilo que nos acontece, porque agora nós sabemos que, de acordo com uma lei física, né, foi aquilo que nós emanamos e aquilo que nós temos recebido, a gente passa a julgar menos. A gente passa a pensar antes de colocar o dedo no nariz do outro, apontando os erros dele. Antes da gente falar, mas fulano é chato, fulano é... Você pensa com mais caridade, sabe? Você pensa com um coração muito mais brando. Ao invés de às vezes, falar, por exemplo, assim, poxa, mas fulano é um imbecil, é um arrogante. Será que, em que pontos você também não está sendo essa pessoa imbecil e muitas vezes arrogante? É tão mais fácil ver o defeito no outro, né, do que ver aonde que a gente mesmo está errando. Porque, gente, não tem erro nessas leis físicas, e é isso que esse livro vem falar. Ele dá alguns exemplos muito interessantes, sabe? Nesse livro ela fala não só dessas leis de causa e efeito e a lei de semelhante atrai semelhante, ela também fala um pouquinho da lei da projeção, da lei do silêncio, da lei do distanciamento. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho dessas leis também, mas eu vou focar agora mais nessa lei de causa e efeito mesmo. É justamente o ponto focal do livro dela, que é a lei da afinidade. Então, o que acontece é que assim, só cruza o nosso caminho quem está na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, quem você tem atraído para a sua vida? Que tipo de situação? São situações de prosperidade, de bonança, ou situações de escassez? Você tem atraído brigas, confusões, ou você tem atraído situações de tranquilidade, de paz, de generosidade? O que vem ao nosso mundo é reflexo de tudo aquilo que a gente vibra. O que você tem vibrado? Será que não está na hora de colocar mais amorosidade nisso? De colocar mais compreensão para com o outro? Olha, quando a gente se coloca nessa posição de se vitimizar menos e entender mais o outro, as coisas melhoram bastante. Eu não estou dizendo para você que as coisas vão mudar num passe de mágica e de repente tudo vai virar assim um jardim de flores. Não é isso. Mas o que acontece é que a partir do momento em que você eleva o seu padrão vibratório e você passa a ter mais compaixão pelo outro, pelas coisas que te acontecem, pensando assim, poxa, ao invés de brigar, por exemplo, vamos dizer que tem acontecido uma batida de carro com você na hora que você estava indo para o trabalho, já super atrasado. Se fosse numa situação onde você tivesse desconectado da sua própria energia, você ia xingar, ia pensando, mas que droga, não sei o quê. Quando você muda a sua vibração, não quer dizer que necessariamente você deixe de atrair situações como essa, porque vai depender também da energia do outro, o que ele está atraindo. E às vezes você, por estar passando por ali, pum, acontece que pode ser atingido por isso, porque nós todos estamos interagindo com o nosso campo vibratório, né? Mas a diferença é que no momento em que você está com o seu padrão vibratório bem elevado, quando você pensa que semelhante atrai semelhante, ao invés de gritar, de ficar agressivo ou de resmungar, você vai pensar, poxa, se eu atrair esse acidente para minha vida, teve essa batida, né, vou ter agora gastos, tudo mais, por que será que isso me aconteceu? Que frequência será que eu estou emanando para o universo para que isso tenha acontecido comigo? E dessa maneira, com muita mais brandura no coração, muito mais calma, você vai observar e analisar a situação como um todo, ao invés de simplesmente reclamar. Com isso, só o fato de você ter essa atitude de reflexão sobre o que está te acontecendo, já muda totalmente a energia dali. De repente, a pessoa que inicialmente poderia até ser agressiva com você, ou também, né, ter uma reação destemperada, fala, poxa, mil desculpas, o erro foi meu, olha, pode deixar que eu vou arcar com tudo. Quer dizer, você muda também o desfecho dessa situação. Por quê? Porque você passou a vibrar numa frequência de amor, tá?
Então, a ideia é realmente essa. Não é que a partir de agora tudo vai virar um mundo cor-de-rosa só porque você vai pensar diferente. Não é isso, mas diante das adversidades, você vai vibrar numa frequência de amor. E ao vibrar nessa frequência amorosa, você atrai mais disso. E, consequentemente, as coisas vão mudar, as circunstâncias vão melhorar, né? Eu digo isso por experiência própria, tá, gente? Nada do que eu digo aqui são coisas que eu nunca tenha testado antes, não tenha feito também, tá? Então, todas essas projeções das nossas raivas interiores, das nossas frustrações interiores, a gente acaba jogando pro outro, sem nem perceber. Então, muitas vezes, quando você aponta o dedo para uma pessoa para dizer assim, mas ele não me entende, será que você tem se aberto para poder compreender também? Será que você tem deixado de lado o orgulho e tem pedido desculpa? Será que você tem observado quantas vezes você se fechou e também teve esse mesmo comportamento? Para observar um pouquinho mais. Ao invés de reagir de imediato, reflete e pense exatamente dessa maneira como eu estou colocando para vocês. O que eu tenho emanado, o que eu tenho jogado para o universo para estar atraindo este tipo de situação para minha vida. Lembre-se que a culpa é sua e de mais ninguém. Nós somos os únicos responsáveis por estarmos vivendo exatamente aquilo que estamos passando nesse exato momento. Não tem erro. Não tem, mas isso... Não tem castigo de Deus, não existe nada disso. É simplesmente plantio e colheita. A gente simplesmente colhe aquilo que a gente planta. Então, experimente doar mais amor, doar mais compreensão, doar mais esse seu lado de que realmente quer compreender. Quando você, baixa a bola, dá um passo para trás e reflete, você vai ver como que o outro também começa a agir de uma maneira bem diferente com você. Eu garanto isso. Não estou dizendo isso só da boca para fora. Faça o teste e me diga. Se tudo à sua volta não vai melhorar a partir do momento que você se autorresponsabilizar por cada uma das circunstâncias que tem te acontecido. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouco. Eu super recomendo o livro, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, tá? É o livro da Cristina Cairo, Lei da Afinidade. Ela tem outros livros que também são sensacionais, super indico toda a literatura dela. É super esclarecedora, não tem nada de blá blá blá, são simplesmente coisas realmente científicas, né? São pesquisas que foram feitas de uma maneira muito aprofundada, muito embasadas, para passar para vocês conhecimentos que vão assim realmente mudar a maneira como você tem conduzido a sua vida. Eu espero ter ajudado. Fique ligadinho que nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre algumas leis universais e com isso espero ajudar vocês nessa busca do autoconhecimento, que é uma busca que não acaba nunca, mas que só traz progressos e progressos cada vez maiores para a vida de cada um de nós. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Gratidão.